Olá, pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Sou o professor Sérgio, congrego na Igreja do Clube de Campo, uma das congregações do Ministério de Santo André, e estou aqui nesse momento para gravar o subsídio da lição de número 6. Lição essa que tem por título: Ele faz o amigo acusador. Nesse trimestre, na sala dos jovens, nós estamos estudando o livro de Jó, na perspectiva do sofrimento e qual a relação dele, ou melhor, como o justo deve se relacionar com o sofrimento. Claro, tudo isso partindo de uma perspectiva da bondade, da misericórdia de Deus. Então, o tema fica muito mais interessante de estudar. Até o momento, nós estamos vendo notas introdutórias e analisando um pouco do perfil de Jó. A partir desta aula e algumas outras aulas, nós estudaremos um pouco do pensamento dos amigos de Jó que permeia esse livro. O livro de Jó, ele não é um livro tão simples de pregar. Certa vez, lecionando teologia, em uma das instituições que eu trabalho, um aluno me perguntou: professor, qual o livro mais difícil para se pregar? E eu respondi: o livro de Jó. E ele replicou: mas o livro de Jó é tão simples. Eu falei: ele é fácil. O difícil é a compreensão. Porque Deus, no livro de Jó, fala muito pouco. Maior, ou a maioria dos registros do livro de Jó são pensamentos de Jó e de seus amigos, que nem sempre reflete, que nem sempre sempre reflete o pensamento de Deus. Então, o livro de Jó, ele é interessante. Quando eu digo que ele é difícil, não digo no sentido exegético, hermenêutico, não é nesse sentido, mas é no sentido de compreender quando Deus está falando e quando Deus não está falando. E essa aula e as demais que virão são muito importantes, porque elas é, esclarecerão o que é o pensamento de Deus, né? Qual foi o pensamento de Deus em relação ao sofrimento de Jó, e qual foi o pensamento de Jó e de seus amigos em relação ao seu sofrimento. E o primeiro amigo que nós estudaremos aqui de Jó é o Elifaz. Em algumas teologias, em alguns comentários, é, na nossa revista Elifaz é identificado como o amigo acusador. Mas eu peguei aqui alguns livros e é muito interessante os adjetivos, ou melhor, as nomenclaturas que se aplicam a ele faz. Por exemplo, em um livro eu peguei assim: ele faz o homem como merecedor da bênção. Em outro, ele faz. O que ele faz, Jó não entende, nem ele faz. Eu achei muito interessante esse trocadilho, né? Isso é um comentário do Saião. O que ele faz, Jó não entende, nem ele faz. E é justamente isso. A teologia de Elifaz é uma teologia que conversa muito com o nosso tempo. Certamente que daqueles amigos de Jó, Elifaz era o mais velho. Isso porque na época havia um grande respeito quanto aos mais velhos. Então nós percebemos que Jó fica em silêncio e após o silêncio de Jó, após Jó falar, após Jó é, colocar para fora todos os seus sentimentos, expressar tudo o que ele estava sentindo naquele, naquele cenário, né? Nós vemos que o Elifaz é o primeiro a falar. Então, entende-se que o Elifaz é o amigo mais velho por conta disso, né? E é justamente sobre esse amigo mais velho que nós estudaremos. Aqui é um pouco do roteiro da nossa aula.
o discurso e teologia de Elifaz, o contexto do livro de Jó, a teodiceia e o sofrimento, né? Então, nós pegaremos aqui um pouco do pensamento do filósofo alemão Leibniz, o pensamento e conselho de Elifaz, empatia versus teologia rígida. Eu acho muito interessante que, analisando a lição que o nosso comentarista nos colocou aqui, nós poderíamos chamar também Jó de o amigo, ou Elifaz de o teólogo rígido, o amigo da teologia rígida, né, da falta de empatia, enfim. São muitas as questões que nós podemos colocar aqui. Ele faz o temanita, ele personifica a teologia da retribuição. Essa teologia da retribuição, pessoal, ela é uma crença, e até muito importante, viu, professor? Você trabalhar isso com o seu jovem, é um pensamento que ainda opera muito no nosso meio, e principalmente nesse movimentos neopentecostais que às vezes há dentro de nossas igrejas, com aquela ideia, faça para Deus que Deus faz para você, ou acontece tal coisa se você fizer isso. E com Deus não funciona assim, né? Claro, a ideia de Elifaz é a teologia da retribuição, mas no sentido do quê? De que o sofrimento é sempre consequência direta de um pecado e aplicando-a rigidamente a Jó, sem qualquer resquício de empatia diante de sua dor inexplicável. Então, a argumentação de Elifaz, embora baseada em premissas teológicas, tá, tradicionais, falha em reconhecer a complexidade do sofrimento humano e a soberania divina que transcende a lógica retributiva. Tá? Não existe essa coisa retributiva com Deus. Deus não trabalha assim. Até mesmo nas páginas do Antigo Testamento, muitas das vezes, onde parece que Deus é o Deus retributivo, não. O caminho da vida e da morte, o Senhor colocou na nossa frente. Então, muitas coisas, sim, são consequências de nossas escolhas. Outras são apenas decorrentes deste mundo caído. Não esqueçamos, este mundo é caído. Então, se este mundo é caído, logo, o servo de Deus, por mais fiel que ele seja, ele está sujeito à enfermidade, ele está sujeito a perder emprego, ele está sujeito até passar por necessidades. Sim, entendeu? Claro, fome não passará porque há uma igreja que o socorre. Entendemos assim, né? Pressupõe-se assim. No entanto, ele pode passar um momento ali bem, bem difícil, né? E era difícil para Elifaz, e não só para Elifaz, tá? Para os seus amigos e para o próprio Jó, porque era um pensamento muito comum no Oriente Médio e na época de Jó. Esse pensamento ou melhor, essa teologia retributiva, né? Então, já na lição passada, nós exploramos o clamor angustiado de Jó, né, que estava ali imerso em dor, sofrimento, e que culminaria com uma pergunta de desespero: por que isto está acontecendo? Está lá em Jó 3, 22 e 23. E os amigos de Jó vão e dão resposta. Uma coisa que eu acho interessante, pessoal, já quebrando um mito, porque eu ouvi já várias pregações e alguns falando, esses amigos de Jó não eram amigos, eles eram amigos, sim. A prova que eles eram amigos é que eles ficaram ali 7 dias em silêncio ao lado de Jó. O problema deles foi a hora que eles falaram, né? É muito interessante que há momento que é melhor ficar calado. Se eles tivessem ficado calados, só ao lado de Jó ouvindo, talvez isso traria muito mais conforto para Jó. Então, e claro, Deus quer nos ensinar, e o livro de Jó é Deus nos ensinando. Então, eu acredito que o Senhor permitiu esses comentários, né, por mais duros que eles fossem, para que hoje nós tivéssemos compreensão de que esse não é o pensamento de Deus. Porque imagina se os amigos de Jó tivessem ficado caladinhos ao lado deles.
ou estaríamos nós dizendo que o sofrimento é retributivo e uma série de coisas, né? Então é muito importante isso. Os amigos de Jó eram amigos. O problema é que eles falaram a coisa certa em alguns aspectos, tá? Porque eles vão tratar a questão do pecado, que pode trazer consequências sérias, mas no momento errado, tá bom? Não estou falando que todo pensamento é correto, mas eles trouxeram pensamentos corretos. O importante é que era a hora errada de falar. E aqui, nós que trabalhamos com ensino, com a pregação, nós também devemos ter esse discernimento. É a hora certa de falar tal coisa? Às vezes o que eu penso é correto, mas o local não é correto para falar, então é melhor ficar calado. Era o que os amigos de Jó eles tinham que levar em consideração, né? Então, nós temos muito interessante que ao terminar as suas exposição ali de Jó, o Elifaz começa com uma pergunta, né? Jó capítulo 4, versículo 2. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Isso daqui na Ara, né? Na linguagem de hoje, eu acho muito interessante que aparece assim. Então Elifaz, da região de Temar, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Era melhor ele ter ficado calado, né? Eu acho que o próprio Elifaz já tinha ideia que o que ele estava pensando ali talvez não fosse tão correto, né? Então, então o Elifaz, o primeiro a falar dentre os amigos de Jó, começa a dar seus conselhos. E ele parece um defensor da ortodoxia religiosa e diz que todas as coisas estão no seu devido lugar, tudo funciona na base da justiça retributiva. Descreve, e ele descreve um pouco da natureza e do mundo à sua volta, sugerindo que nada acontece sem uma razão divina. Então, a justiça retributiva é, aqui a justiça retributiva explica a realidade do mundo. Só que nós devemos ter atenção a isso, porque isso é um pensamento que pode estar principalmente na mente de muitos dos nossos irmãos, de muitos dos nossos jovens, né? O problema não está no que ele faz, mas no que não sabe, especialmente como Deus age. Então, a maior questão aqui é que ele faz pouco sensível ao sofrimento de Jó. Ele apenas defende sua ortodoxia religiosa conforme a limitação do seu próprio entendimento. É, termina sua fala com base no seu conhecimento, mas não entende nada do que Deus faz e está fazendo naquela provação de Jó. Isso é um problema sério que pode complicar a vida de quem está sofrendo, né? No capítulo 6 e 7, Jó mostra mais uma vez que desconhece o que está acontecendo e não consegue entender sua terrível experiência apenas com base nos fatos. Então ele diz que é fácil apresentar uma espécie de teologia, de matemática celestial, quando a dor está no olho do outro. É muito forte isso, né? Esse comentário aqui do Saião eu achei assim muito profundo. É muito fácil nós ficarmos fazendo uma espécie de matemática celestial quando a dor que está no olho do outro eu não consigo compreender. Então, Jó afirma não ter feito nada de errado. Tudo é mais complicado do que a sua capacidade de entendimento, pois crê não merecer tal sofrimento. E aí Jó termina seu discurso pedindo a Deus que perdoe o seu pecado, se é que cometeu algum, pois sente o peso demasiado do sofrimento. E Jó continua sem entender o que Deus está fazendo. Por isso que nesse comentário o Sayão dá esse título, né? O que ele faz, Deus,
Jó não entende nem ele faz, né? Então, é claro, Jó ele está aqui só expondo, né, a, respondendo ao Elifaz e aos seus amigos, dizendo: olha, eu não mereço, eu não entendo o que eu fiz de errado. Então veja que até o próprio Jó tinha um pouco desse pensamento, né? E esse amigo de Jó diz que teve uma visão. O Elifaz começa com uma visão. Então, a experiência dele parece mística e profunda. E tenta convencer Jó, com base nessa experiência espiritual, de que Jó cometeu algum pecado, né? Mas o texto diz que nada disso é capaz de explicar os desafios e as contradições da vida. É, o Elifaz não satisfeito, né? Não satisfeito e, e não ter compaixão, ele ainda inventa ali uma visão, né? Então, é, avançamos agora para a nossa aula. Feita essa introdução, vamos avançar para a nossa aula, que tem como os objetivos analisar o discurso de Elifaz, refletir sobre a teologia da retribuição, reconhecer a importância da empatia no sofrimento e compreender o consolo genuíno em tempos de dor, né? Então, esta sessão, a mais extensa do livro de Jó, abrange 29 capítulos. Por isso que eu disse que o livro de Jó não é um livro tão simples de pregar. Por quê? 29 capítulos, né? Ou seja, aproximadamente 75% do livro são pensamentos de Jó e de seus amigos. E como eu disse, a maior parte dele, Deus não está de acordo com o pensamento que Deus revela em todas as escrituras, né? Então, esse 75% vem detalhando os diálogos complexos entre Jó e seus três amigos. E o cerne da discussão reside no clamor existencial de Jó, é, que persiste em sua angústia com a pergunta fundamental, né? Por que isso está acontecendo? Então, Jó, ele não entende e quer resposta, né? E aí, nós temos aqui um pensamento muito interessante, é, e que faz parte dessa lição, né? Que é a questão da teodiceia, né? Então, esses personagens e as suas teologias, que representa especialmente no que diz respeito a tentativas de entender a teodiceia, né, esse termo cunhado por Gottfried Leibniz, busca conciliar a existência de um Deus onipotente e benevolente com a presença do mal e do sofrimento do mundo. Então, derivada ali de duas palavras gregas, né, theos e dike, justiça. Então, essa ideia explora racionalizações para essa aparente contradição. Então, os amigos de Jó também não conseguem dar uma resposta, porque eles não conseguem compreender como que um Deus, em um mundo onde um Deus bondoso, um Deus amoroso, o sofrimento está ali, né? Então, este conceito ele é fundamental para a nossa reflexão sobre a experiência humana, né? Por quê? Porque a Teodiceia vai buscar explicar isso. Só que assim, né? Nós não conseguimos ter essa resposta como um todo, né? Então vamos lá. Então ele começa aqui com seu discurso, né? E ele vai dizer assim, ó, eu vi, né? É muito interessante isso. Então vamos analisar aqui o discurso. Então ele faz uma pergunta. Eu vou usar aqui a Bíblia na linguagem de hoje, que fica mais fácil, até mesmo para o seu jovem compreender, né, o sentido do texto, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro ele faz pergunta, né? Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? E aí, em seguida, ele dirige uma palavra de elogio e de conforto. Então veja só que primeiro ele vai elogiar Jó, né? Então ele vai dizer assim, ó, você ensinou muita gente, né? E deu forças a muitas pessoas desanimadas.
Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Jó, capítulo 4, versículos 3 e 4, né? E aí ele continua. Então, veja só que esses textos mostram que ele faz tinha a melhor das intenções, entendeu? O problema é que o Elifaz não tinha uma compreensão correta. Ele quis falar daquilo que não compreendia, né? Então Elifaz, ele era apenas ali um teólogo, um homem religioso, sem experiência pessoal com Deus, entendeu? E aqui eu vou falar uma coisa, pessoal, que assim, a teologia, ela como teólogo, tá? A teologia é importantíssima para nós compreendermos muitas coisas, mas uma teologia sem experiência pessoal com Deus, ela é apenas ortodoxa, rígida, sem empatia, sem capacidade de compreender, né? De compreender a dor do próximo, né? Então, o Elifaz, ele vai tentar responder a Jó usando apenas as suas palavras filosóficas, o seu pensamento da época, né? E aí, olha o que, que ele vai falar. Ó. Você lembra, capítulo 4, versículo 7 e 8, linguagem de hoje, tá? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Jó capítulo 4, versículo 7 e 8, na linguagem de hoje. Então, essa é a teologia de Elifaz. Veja só que ele começa a perguntar para Jó, né? Então, segundo o pensamento de Elifaz, a doença e os sofrimentos de Jó eram consequência de seus pecados. Então, a cura e o alívio viriam se Jó se voltasse para Deus confessando os seus pecados. Então, segundo ele, um homem inocente e sincero não poderia estar na situação em que Jó estava, né? E quantas vezes nós pensamos assim? Né? Isso daqui é um pensamento, infelizmente, muito comum no nosso meio, né? O pensamento que reflete a teologia da retribuição, ou seja, é a crença de que Deus recompensa os justos e pune os ímpios. Então, a cura viria pela confissão e retorno de Jó a Deus, né? E aí, o Elifaz, no versículo 7, ele vai perguntar, vai fazer assim, ó. Ele vai perguntar, ele vai enfatizar. Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perecesse? E onde foram os sinceros destruídos? Então, de acordo com a teologia de Elifaz, o homem recebeu o favor de Deus em forma de bênçãos materiais, fazendo o bem ou pela prática de boas obras. Esse daqui é um pensamento da chamada teologia do relacionamento mercantil com Deus. Então, se o homem tem o que oferecer, será abençoado, se não, será castigado, né? Então, essa teologia de Elifaz, ela é materialista, mundana, humana e, de certa forma, até diabólica. Infelizmente, ela foi muito utilizada pela Igreja Romana católica romana na Idade Média e hoje é utilizada nas nossas denominações, com louvores, com pregações, por meio de saudações, nos quais, se você fizer tal doação financeira, você pode comprar a sua salvação, você pode comprar o favor de Deus, ou se você fizer isso, o Senhor. Gente, aonde que respaldo bíblico que tem nisso, né? Então, se nós analisarmos a teologia de Elifaz e olharmos, por exemplo, a vida do próprio Paulo, Paulo então foi um homem sem a graça, sem salvação, porque a vida de Paulo, se você olhar bem, complicou depois que ele recebeu Jesus como Salvador, né?
Então, ele é o que nós podemos chamar de um teólogo sem Deus. Sim, é possível ser um teólogo sem Deus? É possível ser um teólogo sem Deus, é possível ser um pregador sem Deus, é possível ser um pastor sem Deus, é possível ser um líder sem Deus, entendeu? Então, no caso do Elifaz, ele é um teólogo sem Deus, né? A expressão parece paradoxal ou até contraditória, né? Afinal de contas, a teologia significa o estudo de Deus. No entanto, quando uma pessoa ela adentra, né, nas coisas naturais e quer discernir as coisas espirituais apenas pelos meios naturais, pessoal, ela pode fazer cursos, ela pode ler muitos livros, ela agirá como ele faz, né? Então ele faz, era um teólogo, ok? Era um homem sincero até. Ele faz não era um charlatão, não era um falso mestre, não usava a sua teologia como meio de vida ou para ganhar dinheiro. Ele faz, inclusive, era amigo de Jó e foi lá para consolá-lo, conforme Jó 2:11, né? Só que a sua atitude não considerou o que anos, né, muito tempo depois, Paulo vai escrever em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, há homens, até hoje, tá? Há pessoas bem intencionadas, sinceras, só que infelizmente ensinando doutrinas e pensamentos errados por falta de um conhecimento verdadeiro. E aí, professor, você tem a oportunidade de fazer o teu jovem sair desse erro, né? O caso do Elifaz, ele ensina errado porque aprende errado. Então, quantos de nós não aprendemos errado? E hoje, e nessa aula, temos a oportunidade de é, tirar de vez esse pensamento, né? De que o homem pode comprar o favor de Deus, de que o homem pode conseguir a bênção de Deus fazendo isso ou aquilo, né? Afinal de contas, não é bem por aí. Se o Senhor não for misericordioso e bondoso, nenhum de nós receberá o favor dele. Então, tudo é por misericórdia e graça de Deus, né? Então, na teologia de Elifaz, ele cria que a causa da doença e do sofrimento e dos infortúnios ou desgraças era o pecado, né? Assim, para ele, Jó estava num tipo de pecado, né? E o Elifaz ainda cria que o sofrimento era proporcional ao pecado. Então, se o sofrimento de Jó era muito grande, então Jó era um grande pecador, né? E assim ele vai trazer para nós essa questão, né? Avançando aqui, a, 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 analisando ainda a teologia de Elifaz, né, ele é categórico em dizer que Jó não era inocente e nem sincero, né? Capítulo 4, versículo 8, né, que vai dizer: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, na visão de Elifaz, Jó semeou o mal, então estava colhendo o mal, né? E o Elifaz vai dizer mais ainda, tá? Capítulo 5, versículos 6 e 7. Então veja a extensão do discurso de Elifaz. Na linguagem de hoje, a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Aqui, você lembra que eu disse há um pouquinho de tempo atrás, há uns minutos, no início da nossa videoaula, que parte do pensamento de Elifaz não era incorreto, mas para o momento era, ou seja, ele teve pensamentos corretos, no entanto, que não se aplicava para aquele momento. É como eu disse no início da nossa aula, há momentos que é melhor ficar calado,
Quando ele faz, diz, né, que a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento, em algumas situações, por exemplo, Pedro, né, vai trabalhar isso na sua epístola, vai falar sobre sofrimentos que são por amor a Cristo, né, no caso aqui de Jó, poderíamos parafrasear que era um sofrimento por amor a Deus, e sofrimentos que nós mesmos causamos, ocasionamos, né? Por exemplo, se eu me envolvo em uma briga de trânsito e por algum motivo eu vou lá, discuto e a pessoa saca uma arma e me dá um tiro e eu fico, né? Vamos pensar no cenário que eu não morro, eu fico inválido por muito tempo, numa cama, numa cadeira. Te pergunto, não foi eu que ocasionei isso? Eu poderia muito bem ali, ó, tá bem, tal, não quero briga, e seguir. Então, ou eu tenho uma vida dos meus 20 aos meus 40 anos sem cuidado nenhum, não durmo direito, é bebedeira, é fumando, é usando droga, indo para balada. Depois dos 40, né, que o corpo começa a cobrar tudo, começa a aparecer uma série de coisas. Não foi o que eu ocasionei? Foi. Então, veja que o pensamento de Elifaz, se ele contextualiza corretamente, dizendo, olha, há sofrimentos que são, sim, ocasionados por nós mesmos. Jó, talvez não é o seu caso. E é essa questão que nós temos que ter. O Elifaz, ele é um case sobre a necessidade de uma escuta ativa. A comunicação não violenta, né? É um livro do Rosenberg Marshall, trabalha isso e vai nos ensinar que a comunicação não violenta não é só no falar, mas é no ouvir também. O ouvir ativamente, e de forma com empatia é uma prática da comunicação não violenta, né? Então, o Elifaz tinha razão em partes, há momentos que eu ocasiono sofrimento, mas não era o caso de Jó, ou seja, não era aplicável nesse caso. Eu tô só focando em Elifaz porque tem os outros, e vocês verão que os pensamentos deles meio que se conversam, mudando um detalhe ou outro. Mas é muito importante isso, tá bom? Então, desta realidade, segundo, e avançando aqui no pensamento teológico de Elifaz, nada e ninguém poderia ajudar o Jó, né? E ainda segundo Elifaz, somente Jó podia ajudar a si próprio, arrependendo-se e voltando-se para Deus, né? Jó capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele dirigiria a minha fala, né? Na linguagem de hoje, seria mais ou menos ele falando assim: Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a ele. Ou seja, se você não se voltar para Deus confessando seus pecados, né, você não conseguirá sair desse problema, né? Então, é muito interessante esse pensamento, né? É, dos amigos do Elifaz, que é esse homem da teologia mercantilista, por assim dizer, né? Uma teologia que é, busca, muitas das vezes, ali mostrar que o sofrimento é uma retribuição. Então, ele exorta Jó a conversão, né? Capítulo 22, versículo 23, revelando a teologia da retribuição que condiciona a bênção divina à conduta humana. Essa abordagem é mercantilista. Então, hoje, se nós fôssemos analisar, quem são aí os discípulos de Elifaz? São aqueles teólogos, pregadores, cantores, ministros da teologia do relacionamento mercantil com Deus, que é uma teologia que contraria a teologia da graça, né? Por quê? Porque a abordagem mercantilista ignora a integridade de pessoas como Jó, que foi atestada pelo próprio Deus, e também ignora a fragilidade, né? Então, ela tem uma ortodoxia aparentemente muito forte,
só que na aplicação ela é muito frágil, né? Então, segundo a teologia de Elifaz, né, é, nós vemos que o Jó, ele estava sofrendo porque ele é, havia pecado e ele não era merecedor do favor de Deus, né? Só que aí nós vamos lá para Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Como que os teólogos mercantilistas explicam isso? Que não é só, aqui fala da salvação, mas tudo que a salvação implica ou pressupõe é pela graça, e é de graça, né? Então, ele falou 3 vezes, ele falou em Jó 4 e 5, Jó 15 e Jó 22, né? E assim, em resumo, o pensamento de Elifaz primeiro, ele acusa Jó de falta de integridade, depois ele lembra que Jó, ele vai falar de uma visão noturna, o capítulo 4, versículo 18, né? Ele vai falar de algo que lembra como se ele tivesse tido uma visão noturna, como se ele tivesse visto alguma coisa da parte de Deus e que Deus o tocou, ainda usa Deus, né? Os dons. E indica que o sofrimento de Jó é uma disciplina da parte do Deus Todo-Poderoso. Então, é, é, é assim, o que nós podemos falar sobre o Elifaz, né? Podemos falar que ele é uma inspiração para muitos conselheiros e teólogos do mercantilismo, né? Então, o resumo dos discursos de Elifaz é isso. Ele vai fundamentado em uma teodiceia retributiva, ou seja, a crença de que Deus recompensa os justos e pune os ímpios, acusa Jó de hipocrisia, e ele argumenta que o sofrimento é disciplina divina, inferindo a culpa de Jó. Então, sua experiência pessoal valida a premissa de que os retos não perecem, né? E aí nós temos aqui alguns dilemas, né? A teologia de Elifaz é uma teologia sem graça. A ausência de graça impede em nós a solidariedade com os que sofrem, né? E quando olhamos para a teologia de Elifaz, é um convite para nós sermos mais solidários com os que sofrem. Às vezes, os que estão em um momento de luta só precisam de um ombro amigo, né? Mas muitas das vezes nós e muitos líderes preferem muito mais muito mais uma repreensão, uma análise fria, calculista da dor do próximo, do que oferecer o consolo, né, para aquele que perece, né? O Elifaz também nos traz uma grande questão, que é as armadilhas das respostas prontas, né? Nós vivemos aí a época onde as pessoas querem ter resposta para tudo, e aí nisso caem no erro dos diagnósticos morais. Então atribui a dor a um pecado oculto, a algo que fez errado, né? E assim, pessoal, nós devemos ter empatia com quem sofre, afinal de contas, não sabemos, né, o motivo, né? Não sabemos o motivo de uma pessoa estar naquela determinada situação, né? Então, em momentos de dor, a pessoa que está sofrendo não precisa de respostas prontas. Ela precisa, muitas das vezes, de um ouvido, de, de empatia da nossa parte, né? Então, a crítica, como uma resposta ao sofrimento, que o Elifaz faz no capítulo 22, principalmente, exemplifica a tendência humana de culpabilizar o sofredor. Então, é uma tendência nossa, sempre procurar um culpado, uma resposta, né? E o que o Jó quer é só solidariedade, né? Volto a dizer, pessoal, os amigos de Jó eram amigos.
O problema deles é que a falta de empatia deles fizeram-os agir como se fossem inimigos, né? Então, eu quero concluir essa videoaula dizendo o seguinte: a teologia retributiva de Elifaz, embora estruturada e com cara de ortodoxia, ela falha em sua aplicação empática, porque Jó é acusado de coisas e que não são verdadeiras, né? Nem sempre o sofrimento é por causa de um pecado, de uma escolha errada. Às vezes eu faço tudo certo e por conta das coisas deste mundo caído, né, por assim dizer, não dá certo. Acontece fatalidades, né? Então, aqui eu quero trazer uma reflexão para você pensar com seus alunos, tá? Claro, isso se você quiser, né? Considerando a narrativa de Jó e a postura de Elifaz, como a teodiceia, justificação da bondade divina diante do mal e sofrimento, se manifesta em nossas interações com o sofrimento alheio, quais os perigos de uma fé que prioriza a retribuição, crença de que o sofrimento é sempre punição por pecado, em detrimento da empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, é uma pergunta para vocês pensarem. Tudo isso que eu falei está material para você discutir essa pergunta, né? Então, concluo essa videoaula dizendo: ele faz o Temanita, ele era amigo, mas ele baseou a sua teologia na retribuição, interpretando o sofrimento de Jó como punição por pecados ocultos. A sua abordagem careceu de empatia, em vez de oferecer consolo, ele oferece acusações, né? Então, a Teodicea de Elifaz falhou ao não reconhecer que nem todo sofrimento é resultado direto de transgressões pessoais. E a lição que essa aula nos traz é a importância da compaixão, da solidariedade sobre a crítica, né? E, e respostas prontas em momento de dor. Então, eu concluo essa aula dizendo, né? Ele faz aqui o primeiro amigo de Jó, ele manifesta um pensamento que é muito comum em nosso tempo, que é o pensamento da teologia retributiva. Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar essa videoaula, enviando para mais pessoas, colocando seus comentários abaixo e te espero na próxima aula, onde falaremos de Bildade, né? Se ele faz, ele é um amigo da teologia da retribuição, Bildade é um amigo da teologia impaciente. Deus abençoe e até a próxima.